Inscreva-se no canal O Bem contra o Mal, onde as batalhas espirituais mais épicas da Bíblia ganham vida e onde o favor de Deus triunfa sobre todo o sistema corrompido. Hoje, vamos falar de uma guerra que não começou com espadas, mas com palavras. Um confronto entre a mentira da maioria e a fidelidade de um só homem. Essa é a história de Micaías, o profeta que se levantou sozinho contra 400 vozes manipuladas e que pagou um alto preço por não se vender. Reinava em Israel um homem chamado Acabe, um dos piores reis que já subiram ao trono do povo de Deus. Fraco, corrompido, casado com uma mulher perversa, Jezabel. E ao seu lado, no Reino do Sul, estava Josafá, o rei de Judá. Um homem de fé, mas que cometia um erro que muitos cometem ainda hoje: se aliar a quem não teme a Deus. Acabe queria tomar de volta uma cidade chamada Ramote-Gileade, que estava sob domínio sírio, e para isso precisava de apoio militar. Convida então Josafá para uma guerra, e Josafá, de forma precipitada, aceita. Mas antes de ir à batalha, ele faz um pedido que muda o rumo da história. Consulta, peço-te hoje a palavra do Senhor. 1 Reis 22, 5. Acabe concorda e chama seus profetas. 400 homens, todos de acordo, todos dizendo o mesmo: vai, o Senhor te dará vitória. Era uma multidão de bajuladores, especialistas em dizer o que o rei queria ouvir. Homens que vestiam a aparência de piedade, mas haviam se vendido ao sistema. Josafá ouve e desconfia. Ele sente que há algo errado e pergunta: não há aqui mais algum profeta do Senhor para o consultarmos? Acabe responde com desprezo: há ainda um chamado Micaías, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. 1 Reis 22, 8. E aqui começa a verdadeira guerra. Micaías era conhecido por dizer a verdade, não bajulava reis, não se vendia por aplausos, não moldava a mensagem para agradar. Por isso, era odiado. Por isso, era isolado. Por isso, estava preso. Mesmo assim, Josafá insiste, e Acabe manda buscá-lo. Enquanto o mensageiro vai ao encontro de Micaías, ele tenta convencê-lo. Os outros 400 profetas já falaram bem ao rei. Seja a tua palavra como a deles. E Micaías responde: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. 1 Reis 22, 14. Esse é o tipo de profeta que o mundo não suporta. Gente que não muda o discurso por pressão, que não mede palavras para manter posição, que teme a Deus mais do que aos homens. Micaías chega diante do rei, e Acabe pergunta: devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? E Micaías, de forma irônica, diz: sobe e serás bem-sucedido. O Senhor a entregará nas mãos do rei. Acabe, percebendo o sarcasmo, exige: quantas vezes tenho que te conjurar para que não me fale senão a verdade? E então, Micaías fala, sem rodeios, sem medo: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estes não têm dono, volte cada um em paz para sua casa. Acabe explode de raiva. Grita para Josafá: não te disse que ele nunca profetiza o bem, mas só o mal? Mas Micaías não para. Agora ele revela algo que nenhum dos 400 teve coragem de dizer. Uma cena do céu. Micaías revela algo que nenhum outro teve coragem de dizer. Ele viu o Senhor assentado em seu trono, com o exército celestial ao redor, e ouviu uma pergunta divina: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um espírito se apresentou e respondeu: irei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E o Senhor permitiu. Aqueles 400 profetas não estavam falando em nome de Deus. Eram instrumentos de um engano autorizado, porque Acabe rejeitou por muito tempo a verdade. Agora, ouviria exatamente o que desejava, e pagaria o preço por isso. Quando Micaías termina de falar, a reação é violenta. Zedequias, um dos profetas da corte,
levanta-se e dá um tapa no rosto do profeta verdadeiro, zombando. Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar contigo? Micaías responde com firmeza. Verás naquele dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Acabe, dominado pelo orgulho e pela raiva, ordena que Micaías seja preso e alimentado com pão e água de aflição, até que ele, Acabe, volte em paz. E Micaías, com a autoridade dos céus, diz: Se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. E completa: Ouvi todos vós, povos. O profeta é levado preso, mas não nega sua mensagem, não recua, não altera uma vírgula. Ele prefere as correntes à conivência, prefere a cela à mentira, prefere ser odiado por homens a ser reprovado por Deus. Acabe então parte para a guerra ao lado de Josafá. E mesmo depois de tudo, Josafá vai com ele. Acabe tenta enganar o destino, troca suas vestes reais pelas de um soldado comum, enquanto Josafá assume a posição de rei no campo de batalha. Mas não adianta fugir da palavra de Deus. Um arqueiro sírio, sem saber quem estava mirando, atira uma flecha aleatória, e aquela flecha atravessa exatamente a brecha da armadura de Acabe. Ele sangra lentamente dentro do carro de guerra até morrer ao entardecer, como Micaías havia declarado. O rei cai, a mentira cai com ele, e a verdade se mantém de pé. Essa é a história de um homem sozinho, diante de uma multidão manipulada. Um profeta que ousou desafiar reis e falsos profetas. Um servo que pagou com prisão por não calar a verdade. Um homem que não se curvou diante do sistema. E por isso, permanece como símbolo de fidelidade até hoje. Micaías é um exemplo raro e necessário. Enquanto 400 falavam o que o rei queria ouvir, apenas um disse o que o céu queria falar. Ele foi ignorado, agredido, trancado, mas jamais silenciado. Ele sabia que agradar a Deus vale mais que agradar multidões. Hoje, vivemos dias em que muitas vozes se levantam em nome da fé, mas quantas realmente falam por Deus? Quantos moldam a verdade para não perder cargos? Quantos trocam a palavra por prestígio? Micaías nos ensina que vale mais sofrer com a verdade do que prosperar com a mentira. Que vale mais estar preso falando a vontade de Deus do que livre pregando o que os homens querem ouvir. Talvez você também esteja isolado por manter sua fidelidade. Talvez esteja cercado por bajuladores, por falsos discursos, por pressões que te dizem para se calar. Mas o mesmo Deus que estava com Micaías está contigo. Ele vê cada ato de firmeza, cada palavra falada com temor, cada decisão que prefere a obediência ao aplauso. A fidelidade que hoje te custa alguma coisa, amanhã será tua coroa. A verdade pode ser solitária, mas é eterna. E mesmo quando o mundo inteiro parecer se unir contra ela, um só que permanece firme diante de Deus vale mais do que todos os que se ajoelham ao erro. Compartilhe essa história com alguém que precisa de coragem para permanecer firme. Inscreva-se no canal O Bem contra o Mal para mais relatos em que a verdade prevalece sobre a manipulação. E comente: eu escolho a verdade mesmo sozinho, porque no final, o bem sempre vence o mal.